Olá, chegamos finalmente à última sessão do curso, onde eu vou falar da última estrutura necessária muito útil durante a sua entrevista técnica, que é o dicionário, ou o DICT. Então eu vou fazer aquela introdução rápida sobre o assunto, fazer uma análise das principais operações e já vamos partir, como sempre, para os exercícios. Então, o dicionário ele também é chamado de mapa em outras linguagens, como Java. A estrutura conecta uma chave a um valor. As chaves precisam ser hashable, assim como a gente viu no conjunto. E as operações com chaves lembram em muito com as do conjunto, inclusive na análise que a gente vai fazer agora. Então, para eu recuperar elementos, fazer atribuições no mapa pop, in são operações constantes. Operações lineares são for, que também não tem ordem garantida pela mesma razão do set. Obter as chaves, os valores e os itens. Vamos dar uma olhada nessas operações. Então, para criar um dicionário, você utiliza as chaves e aí você pode definir as chaves, que precisa ser um hashable, então string, número, tupla são do tipo hashable. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um mapa de línguas. Então, PTBR seria o português brasileiro. E aí você poderia ter aqui o EN e o S como sendo o inglês americano. Então, assim você define um dicionário. Das operações constantes, você pode acrescentar um elemento em um dicionário simplesmente adicionando uma nova chave, por exemplo, EN, com o valor aqui no caso de somente inglês e não inglês americano. Inglês apenas então. Isso acontece em tempo constante. E você pode perguntar por um elemento qualquer de dentro desse dicionário, também em tempo constante. Então você passa a chave para o dicionário e ele te responde o respectivo valor. Perceba que, assim como no conjunto, não faz sentido eu ter chave duplicada. Então perceba que de propósito eu coloquei aqui inglês, ou seja, eu errei aqui na hora de colocar o nome da língua respectivo à string EN. Então eu posso alterar esse valor também em tempo constante e ele não vai criar mais um elemento no dicionário. Ele vai alterar o valor respectivo àquela chave. Veja que a ordem não é definida. Eu coloquei o EN por último e ele está aparecendo aqui em primeiro. Um pequeno adendo é que, a partir do Python 3.6, o dicionário passou a ser ordenado, respeitando então a ordem de isenção. Mas você não deve contar com isso, porque você vai ter um comportamento diferente nas versões anteriores do Python. E também não se sabe se no futuro essa estrutura pode deixar de ser ordenada novamente. Então, pense sempre que você não pode contar com ordenação nos seus algoritmos. Outra operação que você pode fazer em tempo constante é remover um elemento. Então, vamos supor que eu remova o EN e o S. Então, eu removo o elemento respectivo a essa chave, também em tempo constante, e aí eu não tenho mais esse elemento no meu mapa. Operações que acontecem em tempo linear. Em geral, percorrer a estrutura. Então, se eu percorrer dessa maneira aqui, ó, for k, in d, print k. Então, veja que ele imprime, se eu iterar diretamente no dicionário, o valor de k vai sempre receber o valor das chaves. Então, uma maneira de acessar
as chaves explicitamente é acessando o método keys. Então, olha lá, vou colocar aqui o keys e vou executar esse código. Então, veja que eu tenho o mesmo resultado. Se eu quiser, pelo contrário, iterar pelos valores, eu tenho o método values. Então, veja que, neste caso, o K vai receber o valor de cada um dos valores presentes no mapa. Muitas vezes você quer iterar nos dois ao mesmo tempo, tanto na chave quanto no valor. Você pode fazer isso utilizando o método items. O que o items retorna vai ser a dupla chave e valor. Então, eu tenho que receber aqui key e o meu value. Então, esse item vai responder com uma tupla com dois elementos, onde o primeiro é a chave e o segundo é o valor. Assim, você pode imprimir tanto chave quanto valor dentro do mapa. Então, sempre que você tiver um problema do tipo chave-valor na sua questão, você pode utilizar esse tipo de estrutura. Cabe ressaltar também que, como o mapa ele funciona de certa forma parecido com um conjunto, você perguntar se um elemento está ou não no mapa também acontece em tempo constante. Por isso que, assim como no conjunto, eu deixei aqui a operação in em negrito e em vermelho. Nós vamos estudar o uso de mapa no primeiro exercício dessa sessão, assim como nos posteriores, mas o primeiro vai ser calcular o número de possibilidades de se criar um telefone com as letras respectivas aos dígitos. Acontecia muito naqueles celulares antigos. E apesar disso não ser tão comum no Brasil, é muito comum nos Estados Unidos. Então, obrigado por assistir essa aula.